Olá pessoal, estou de volta e hoje a gente tem uma receita deliciosa. Vamos fazer uma mousse de chocolate muito especial, mas antes disso eu preciso fazer uma massa para compor essa mousse. E eu escolhi o quê? Uma massa de pistache, um biscuit. Vou falar um pouquinho para vocês uma diferença. Existe pão de ló, existe bolo amanteigado, existe biscuit. Qual que é a diferença basicamente disso aí? Os bolos amanteigados já está dizendo, ele leva manteiga, o processo é feito na batedeira. Aí quando eu vou para um pão de ló, eu já não tenho esse processo de manteiga, mas eu tenho aeração, eu tenho um volume de ar adquirido nos batimentos dos ovos. E esse aqui, a gente vai fazer um biscuit. Biscuit significa o quê? São placas, são biscuit, massas planas. Não adianta fazer essa receita e colocar dentro de uma forma para ter um bolo da vovó ou um bolo de corte. Tem que ser placas. Então, isso é muito especial para fazer rocambole, para fazer, por exemplo, sobremesas, para fazer um made cake, uma massa de uma torta. Então, são placas, tá certo? Então, isso vai te ajudar. E o melhor da história, uma receita simples, porque vai ser feita onde? No liquidificador. E aí eu vou te dar as diferenças, como é que se faz, as alterações que você vai falar aí pelo Brasil afora, que tipo de fruta pode trocar essa por aquela. Então, vamos à receita, tá bom? Aqui eu tenho ovos, eu tenho manteiga, açúcar cristal, coco seco ralado, eu tenho aqui essência de laranja, tenho leite em pó, fermento para bolo, que é o fermento pó, e eu tenho farinha de pistache, que pode ser xerém ou farinha, depende da granometria, triturado ou não triturado, tá bom? Mas vamos lá. O processo é muito simples de ser feito, porque eu vou adicionar os ovos, primeiro a parte líquida, tá? Vou utilizar essa própria vasilha aqui para fazer a mistura final. E agora eu tenho o quê? A manteiga. Vamos adicionar a manteiga. E depois vamos vir aqui com açúcar, o coco seco. Se por um acaso você na sua região quer fazer com coco fresco, você utiliza a mesma quantidade, só reduz um ovo, porque o coco vai ter líquido, então você reduz um ovo para não ficar líquida demais essa receita, tá bom? Então é uma maneira de você fazer a troca. Então o líquido dessa receita vai ser extraído através de quê? Através dos ovos e através da manteiga, porque ela vai ser diluída, tá certo? Então o que acontece? O líquido tem que ser a primeira etapa da aplicação para facilitar a aplicação do liquidificador, certo? E agora eu tenho essência, uma essência de laranja, tenho aqui leite em pó, o fermento, e esta parte que você vai adicionar a aplicação da farinha de pistache é uma decisão sua, se você mistura aqui agora ou se deixa para ser envolvido. Eu prefiro envolvido, para não triturar demais e aparecer um pouquinho do pistache, tá bom? Então vamos bater agora no liquidificador, fazer com que ela bata, e agora eu começo a misturar. É importante que você bata todos os ingredientes mesmo, inclusive o fermento aqui. Agora eu vou desligar um pouco e ajudar, sempre dar uma paradinha para que você ajude essa parte pó nessa preparação aqui, tá bom? Para o liquidificador não triturar a tua espátula. E agora, ó. Aproximadamente 1 minuto, bateu tudo e a receita já está pronta, tá bom? Agora eu venho aqui, ó. Misturei tudo. E aí a decisão, eu prefiro fazer dessa forma. Vamos imaginar que eu esteja no norte do país. Eu vou utilizar castanha do Pará. Se eu estivesse, por exemplo, assim na região nordeste,
estaria utilizando castanha de caju. Então, eu posso, de repente, fazer essa troca pela mesma quantidade, tá bom? E preferir fazer sempre essa mistura aqui, ó, para adquirir um resultado. Homogeneizei, ó, total. Uma massa simples, fácil. E aí eu vou ter os grãozinhos da aplicação desse pistache, tá bom? Vamos agora fazer a aplicação na forma. Então, eu tenho aqui, ó, a aplicação na forma vai ser da seguinte forma. Eu venho, ó, e começo a espalhar ela ainda líquida, porque ela vai começar a hidratar, então ela vai ficar um pouco espessa, tá bom? Mais uma vez, como você tem uma massa que leva farinha de coco, essa massa leva a parte pó, é bastante interessante você espalhar primeiro para ela não hidratar antes de estar espalhada. Uma outra coisa bastante interessante é que você deve sempre untar a forma. E como eu estou utilizando uma placa, eu além de ter untado, coloquei um papel manteiga e depois untei novamente. Isto facilita o meu desmolde com maior facilidade. E mais uma vez, todas as vezes que eu faço uma massa que tenho fermento em pó, devo deixar sempre repousando por mais ou menos uns 20 minutos para que esse fermento tenha a sua atuação e depois eu levo ao forno. Vamos lá. Dica final. As pessoas que não comem farinha de trigo vai adorar essa receita porque vocês observam que não levou trigo, tá bom? Vamos levar para o repouso e depois ao forno. Bom, agora vamos fazer exatamente a mousse, o complemento da receita. Já fizemos a primeira parte, que foi o biscuit de pistache. E agora eu vou fazer uma mousse. Vamos entender primeiro o princípio do que é uma mousse. Mousse em francês significa espuma. Então, nós vamos produzir espuma nessa receita. E para isso, eu escolhi fazer uma receita tradicional, onde eu tenho, primeiro, um creme inglês, tá bom? Depois, esse creme inglês vai ser misturado no chocolate para ser transformado em uma ganache, só que é uma ganache especial. E depois eu vou adicionar chantilly, que isso vai ser transformada numa mousse. Então, só para vocês entenderem, a receita tem 3 etapas para se tornar a mousse final. E ainda mais um detalhe, essa mousse é uma mousse especial, é uma mousse líquida. As pessoas sempre querem aprender a fazer uma mousse para colocar em verrine, para colocar em moldes de silicone, para colocar em tortas, porque ela é líquida, então ela se acomoda com maior facilidade. Então vocês vão aprender uma receita muito, muito especial. Vamos à receita. Nós temos aqui leite, creme de leite, gemas, açúcar. Esta é a primeira etapa da receita. A segunda, nós temos chocolate. E a terceira etapa, nós temos chantilly batido em ponto suave. Então, vamos primeiro à preparação exatamente da creme inglesa. Então, eu tenho aqui uma panela. Vamos colocar aqui, ó. E eu vou trazer leite e creme de leite. Vou levar ao fogo e deixar ferver aproximadamente até uns 35 graus, mais ou menos, a 40 graus. O objetivo é fazer a primeira etapa do cozimento. A segunda etapa da receita, ela vai ter aqui as gemas e açúcar. Fiz uma mistura para esperar aquela parte líquida que está no fogo. E olha lá. E agora voltamos para a preparação do creme de leite. Então, está fácil de entender. São receitas separadas, divididas, mas que vai dar um resultado final excelente. E aqui eu vou mexendo, ó, sempre. Com a ajuda de um fouet, isso vai me produzir excesso de ar, que é o que eu quero. É o excesso dos batimentos. Então, eu vou ter a ajuda de um termômetro para conferir se está chegando aproximadamente na temperatura.
Caso você não tenha um termômetro, não deixa de fazer a receita. Você vai ver que aproximadamente uns 5 minutinhos, começou a iniciar a fervura, já está no ponto. Eu já medi aqui, ó, ele já está chegando no que eu quero. E agora, trago esta preparação e ó, vou adicionar pouco a pouco. Eu vou voltar para o fogo, já já. Então, ó, sempre batendo para produzir um cozimento, porque eu vou cozinhar as gemas. E trago de volta aqui, ó. Se vocês observarem, já foi totalmente homogeneizado. Eu não tenho partes da gema, está totalmente envolvido. E vou mexendo. Quanto mais eu bato, melhor é para ir produzindo a espuma. Nessa preparação aqui, ó, eu preciso que ela chegue a aproximadamente uns 60, 70 graus. Então eu vou ficar atento e sempre mexendo todas as partes. A única coisa é que um fouet vai te ajudar muito a fazer esses batimentos. Então é uma ferramenta simples, mas que tem uma importância. E olha, eu estou sempre movimentando para fazer com que todas as partes estejam realmente batido. É uma receita que precisa de um capricho, precisa estar, vamos dizer assim, atento aos processos. Já temos 60 graus aqui, ó, 69, e agora já chegamos aos 70, rapidinho. Você observa que é muito rápido de chegar no que eu quero. E agora chega a etapa do chocolate. Eu agora vou adicionar no chocolate. Vou precisar de um mix para realizar a mistura, que vai me ajudar bastante nessa preparação. E ó, retiro todo o processo. O próprio calor que eu adicionei aqui nesta receita do cozimento, eu já começo a derreter o chocolate. Por isso que o chocolate não precisa ser derretido, porque ele vai começar a homogeneizar e esfriar. Caso você não tenha um mix, você pode utilizar o próprio fouet, né? Mas o mix vai ser muito mais bem-vindo à tua preparação. Olha lá. A ganache já começa a se formar e aparecendo o preparo que eu quero. Exatamente fazer uma ganache. Misturei por completo. E aqui você tem a alternativa de você adicionar um processo de um mix, vai homogeneizar melhor esta tua preparação, ou você utiliza um fouet para produzir movimentos, ou uma própria espátula bem homogeneizada que vai te dar o resultado que você precisa. Mas vamos aplicar, por exemplo, um mix, para você ver como a gente chega num resultado excelente. O mix já atendeu o meu resultado, chegou no que eu queria e agora vamos. Mas entenda comigo, se por um acaso você não tem o mix, não deixa de fazer tua receita. Vai utilizar um fouet, uma espátula, porque já chegaria no resultado que você precisa, tá bom? Aqui estamos fazendo com todo o capricho, todo o cuidado, todo o movimento para que vocês tenham. Já dá para perceber a textura aqui, ó, da receita, e você observa que a gente tem uma ganache com uma textura linda, bonita, e tem as micro bolhas que eu adquiri. Saímos da creme inglesa, agora transformei em uma ganache, só que uma ganache especial, uma ganache com textura, uma ganache que tem um resultado diferente por causa do creme inglês. E agora vou adicionar o chantilly batido em ponto suave. Ó.
esse chantilly agora vai ser envolvido. E para sua surpresa, não precisa ser batido suavemente. A maioria das mousses precisa ser feito dessa forma. Esta não. Esta você pode bater por completo. Misturar total. E aí já temos a mousse. E este é o objetivo mesmo, ter uma mousse líquida. Uma mousse que atinge os movimentos que eu preciso. Já está montada. Aí você deve estar se perguntando, bispo, se eu tenho um chantilly que está aerado e vou adicionar dentro dessa minha preparação, eu não vou conseguir fazer uma mousse e vou perder todo o ar. Não se preocupa com isto, porque este é o processo que faz parte da receita para você conseguir os resultados. Preciso colocar um pouco mais, ó, a última parte, e eu chego numa mousse espetacular e deliciosa, rápida de fazer, e você vai conseguir fazer o teu preparo com muita facilidade. Observa que eu não estou colocando gelatina. Gelatina é uma adaptação que o Brasil criou devido a climas muito quentes que a gente tem aqui, é aplicado gelatina nas mousses. A verdadeira mousse não leva gelatina. E não se preocupa porque ela vai endurecer com facilidade e vai chegar na estrutura que eu quero. Já já a gente já está com a mousse pronta e já está em ponto de degustar. Bom, estamos com a mousse toda pronta e olha lá. Esta é a textura que eu preciso, uma textura líquida. Vamos à montagem. Agora é a melhor parte da receita, a montagem. Nós vamos finalizar essa sobremesa, fazer com que as pessoas gostem. Você observa que a mousse ainda continua líquida, mas ela, ao tempo que vai passando, ela vai esfriando. Então, o que é que eu vou pegar? Vou pegar a primeira parte, que é o bolo, o biscuit de pistache. Vou colocar aqui, ó, no fundo da taça. Essa sobremesa você consegue fazer tanto para um faça e venda, colocando em embalagem descartável, como você pode trazer ela para a família, né? Para a dona de casa, para você conseguir fazer uma receita. Fiz uma caminha de massa e agora eu vou colocar a mousse aqui dentro. Vocês vão se surpreender com a massa porque ela começa a pegar a estrutura de montagem de uma mousse e vai conseguindo formar uma aeração bem legal. Com a ajuda de um saco de confeitar, vou preenchendo aqui, ó. Tanto pode ser utilizado para montagem de verrines, como você de repente pode fazer uma torta. E agora, ó, tenho ela completa. E agora vou cortar aqui, ó. Se você quer deixar essa estrutura com essa sensação de uma mousse cremosa, não precisa bater as tacinhas para a mousse assentar. Se quiser deixar esse aspecto meio alto. E agora, em seguida, vou fazer a aplicação de algumas frutas, decorar, ó, por exemplo, ó, posso colocar aqui mirtilhos, cereja, morango, a fruta que você tiver em casa. Uma folhinha, ó, de hortelã. Então você observa que é uma receita simples, fácil,
que você consegue fazer no teu dia a dia para fazer uma sobremesa muito especial. Nesse aqui eu vou caprichar um pouquinho mais, vou adicionar um morango e se você quiser colocar umas flores de açúcar, pode ser. E para finalizar, também pode colocar umas raspinhas de chocolate, ó. Já que se trata de uma mousse de chocolate, então umas raspinhas vai ser muito bem-vinda, né? E aqui eu tenho. Bom, espero que vocês tenham gostado, que acesse o nosso canal, sempre tem aí receitas maravilhosas que você pode aproveitar. Mas, antes de encerrar, vou fazer o quê? Comer a minha mousse. Espetacular. Que delícia. Aproveitem.